Olá, querido e querida, muito bom ter você aqui, que o seu dia seja maravilhoso, muito abençoado por Deus com ótimas notícias, amém? Queridos, você já teve alguma experiência com o Espírito Santo, de ouvir, de sentir ele se mover dentro de você? Eu tenho uma notícia maravilhosa, se você ainda não teve, eu creio que tem pessoas aqui do canal que já tiveram experiências com o Espírito Santo, sim, aleluia, mas se você não teve, é o momento agora de você começar a experimentar, a sentir a presença do Espírito Santo e ouvir. Eu falo, parece, eu estou colocando a mão nos meus ouvidos, mas não é ouvir com os ouvidos, é ouvir dentro de você, dentro da gente, porque ele tem uma voz clara e audível. Não é somente para as pessoas que estão contidas aqui, faladas aqui na palavra de Deus. Não é somente para aquela época. Não é somente para aqueles que andavam com Jesus, embora que hoje nós andamos com Jesus dentro da gente. E é para os dias atuais. Aleluia! Eu vou citar alguns exemplos de pessoas da palavra de Deus que estão descritos aqui como homens e mulheres que sentiram o Espírito, que ouviram o Espírito, mas não parou aí. O Espírito Santo diz que ele quer se manifestar a você, que ele quer falar de uma forma que você possa ouvi-lo, a voz dele, ouvir claramente, saber que é Deus falando para você. Amém? Jesus, nós sabemos que ele ouviu Deus com muita clareza. Isso está descrito em Lucas. Ele ouviu claramente, Lucas 3:2, no batismo dele. Ele ouviu: "Este é meu filho amado, em quem eu me agrado." Jesus ouviu o Espírito de Deus falando que ele era um filho amado, em quem ele se agradava. Olha que coisa maravilhosa. Sabe que Jesus estava aqui como homem, como nós. Claro que pela deidade dele, porque ele veio dos céus, ele não pecou, ele estava muito mais sensível à voz do Espírito Santo, à presença, ao mover, o movimentar do Espírito. Mas hoje, se nós andarmos em santidade, buscarmos o Senhor, desejarmos, nos separarmos, isso vai acontecer, nós vamos ouvir, e você ouve agora, que você também é um filho amado, em quem Deus tem se agradado. Sabe que no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18 e 19, diz a forma que nós podemos ficar cheio desse poder, dessa presença. A presença já está, mas que essa presença se transborde no sentido da unção e do poder. É cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, agradecendo a Deus. Sabe que todas essas práticas de buscar a presença, da adoração, aleluia, faz o Espírito Santo se movimentar dentro da gente. Sabe que em Romanos também, no capítulo 8, 26 e 27, o apóstolo escreve que uma forma da gente sentir o Espírito Santo é quando nós estamos orando. Porque às vezes a gente não sabe como orar, mas que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe, amados, é a coisa talvez mais doida que você ouviu, mas é uma realidade divina. Sabe que dentro da gente, aqui no nosso abdômen, é onde o Espírito Santo se movimenta. Quando você começa a orar com gemidos inexprimíveis, uma oração profunda, às vezes por alguém para se converter, alguém para ser curado, alguém para viver uma vida de paz em Cristo Jesus. Você, quando começa a ir na profundidade através do Espírito Santo, ele te leva para um nível de intimidade, sabe, num nível do contato com Deus, que ele começa a se movimentar dentro da gente. E a gente começa a sentir o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, porque se você não viveu, você pode viver isso. Sabe que o apóstolo Pedro também, em Atos do capítulo 10, ele estava, como que eu vou dizer? Ele estava não querendo ir, né, para um lugar, ele não estava querendo acompanhar os gentios. Deus já sabia que ele não ia querer, porque ele era meio religioso para a época. Depois ele realmente foi transformado. E Deus deu uma visão para ele de um lençol cheio de animais, né, que para ele se considerou impuro. 3 vezes Deus teve que mostrar para ele numa visão os animais e falando para ele: mata e come, Pedro. Ele: não como coisa impura. Depois ele caiu em êxtase. Sabe que quando nós ficamos na presença de Deus com profundidade, ele caiu em êxtase. Os sentidos naturais dele foram suspensos. Você já viveu isso? Eilarahαμashua. Sabe que os seus sentidos naturais, você sabe onde você está.
Mas através da visão, da revelação, da inspiração, da presença do Espírito, você é arrebatado nos seus sentidos naturais e Deus começa a te mostrar coisas maravilhosas para te corrigir, para te instruir, para te animar, para te avivar, para te dar a paz que você precisa, para te falar coisas do seu futuro, do seu passado, na vida de pessoas. Sabe que Deus faz isso para a gente porque o Espírito que está dentro da gente hoje, ele é ajudador, ele é conselheiro, ele é um guia seguro. E ele é uma pessoa. Aqui o apóstolo Pedro foi convencido através daquele... Quando ele caiu em êxtase, leia lá em Atos do capítulo 10, ele caiu em êxtase e aí o Espírito convenceu ele que ele deveria acompanhar aquelas pessoas que eram gentis, mas também que Deus queria que ele evangelizasse. Nós vamos fazer coisas que a gente naturalmente falando não vai querer fazer, a nossa carne não quer, mas se Deus falou, nós vamos fazer. Nós somos convencidos, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe? Então ele nos inspira, ele nos capacita. E através dos dons, dos talentos, das habilidades, nós vamos trabalhar para o Senhor aqui na terra, guiados pelo Espírito Santo e sentindo o Espírito dentro. E ouvindo o Espírito Santo falar claramente aos nossos corações. Sabe que o Espírito Santo ele sente ciúme da gente também? Quando a gente não dá atenção, quando a gente não se dirige a ele, quando a gente não conversa, quando a gente busca outras coisas com muito mais ênfase do que o próprio Espírito, ele sente ciúme, que a palavra diz que ele sente fortes ciúmes da gente. Sabe que o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, ele foi arrebatado também nos seus sentidos. E ele disse que ele viu coisas indizíveis que ele não poderia nem falar. No paraíso ele foi levado aos céus. Olária Ramachua. Sim, Deus quer mostrar coisas inefáveis. Deus quer mostrar coisas indizíveis que naturalmente a gente não conseguiria ver, mas com a profundidade do Espírito, com relacionamento de intimidade, nós vamos ver coisas, aleluia, que a mente natural não alcança, mas que o Espírito nos leva para que a gente tenha certeza que é uma verdade que Deus existe. Aumenta a nossa fé. Quem quer aumentar a fé? Aleluia! Eu quero cada dia mais que Deus aumente a minha fé, mas eu tenho que fazer alguma coisa e buscar. Em João 14:18, também está escrito, é Jesus falando, que ele não deixaria a gente órfão, que ele ia para o Pai, mas ele ia deixar um consolador, um ajudador, que quer se movimentar dentro da gente, que quer falar e que a gente ouça a sua voz. Que quer que a gente vá na profundidade para que a gente, aleluia, aumente a fé e ande no caminho reto que é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos orar para encerrar? Aleluia! Espírito Santo de Deus, fala para o Senhor, querido e querida. Espírito de Deus, eu quero te sentir na profundidade, aleluia, eu quero ter intimidade contigo ao ponto de sentir o Senhor se movimentar dentro da gente. Eu quero sentir o teu toque. Eu quero sentir e ouvir a tua voz me dando as direções diárias. Eu quero sim, Deus, e desejo que o teu Espírito Santo haja através de mim, se movimente dentro de mim, me dê todas as direções para que eu ande nessa terra em segurança. E que no nome, que é acima de todo o nome Jesus, quando isso começar a acontecer, eu glorifico o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Que bom te sentir, que bom te ter, Espírito Santo. Nós amamos a tua presença e te damos liberdade. Fala com o Espírito Santo, eu te dou liberdade de falar ao meu coração, de se movimentar dentro de mim, no nome que é acima de todo nome que eu te oro, Jesus. Jesus bendito, amado, querido do nosso coração e da nossa alma e da nossa vida. Aleluia. Amados, que alegria ter você aqui. Saber que você está acompanhando esse canal divino, que tem mensagens diárias, que tem mensagens semanais às 6 horas da manhã, todas as segundas-feiras. E fique ligado com a gente, sempre tem uma mensagem fresquinha do trono de Deus para o seu coração e para o meu coração, amém? Se você recebeu essa mensagem, deixe o seu joinha, faz esse canal de bênçãos crescer, se inscreva se você não faz parte desse canal, desse ajuntamento divino, compartilhe essa mensagem. Tem pessoas que não creem muito no mover do Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, mas eu digo para você, é real. Então compartilhe essa mensagem, coloque aqui nos comentários, você tem experiências com o Espírito Santo? Fale de você, fale de onde você está ouvindo essa mensagem e orem por mim. Eu quero sim que você cubra a minha vida,
porque é uma alegria estar aqui com você, mas a gente se dedica a esse tempo para que o Espírito Santo fale, eu ouça a voz dele e reproduza para você também ser abençoado como eu estou sendo. E eu digo, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você, te dê paz. E que o Espírito Santo possa se movimentar dentro de você poderosamente para que você veja, ouça e sinta coisas indizíveis, celestiais, e que você seja edificado. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau e até o próximo encontro com Deus.